As águas do mar da vida consegui atravessar, pois Deus segurou em minha mão. Os problemas me cercavam, querendo me sufocar, mas Deus segurou em minha mão. O mar atravessei, os problemas solucionei, pois Deus segurou em minha mão. Glória a Deus. Contente vou andando pra frente, sempre olhando, pois Deus segurou em minha mão. Jamais vacilarei e o mal não temerei, pois Deus segurou em minha mão. Firmei meus pés na rocha, feliz eu seguirei, pois Deus segurou em minha mão. O mar atravessei, os problemas solucionei, pois Deus segurou em minha mão. Contente vou andando pra frente, sempre olhando, pois Deus segurou em minha mão. O mundo é perigoso, cruel e tenebroso, mas Deus segurou em minha mão. Com fé estou orando, em Cristo confiando, pois Deus segurou em minha mão. O mar atravessei, os problemas solucionei, pois Deus segurou em minha mão. Contente vou andando pra frente, sempre olhando, pois Deus segurou em minha mão. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Gálatas capítulo 4, verso 4. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Cremos, Senhor, que está no tempo da nossa manifestação, manifestar os filhos que têm recebido a adoção divina neste tempo final. Muito obrigado pela palavra, pela luz que o Senhor tem manifesto a cada um de nós, pelo Elias que o Senhor nos mandou. Se não fosse um profeta, estaríamos tão cegos quanto os demais. Se vemos, é porque há um colírio que o Senhor mandou para nós através de um profeta. E demos nossos olhos para que o colírio pudesse funcionar. Por isso, estamos vendo. Obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente vê que em cada 2 milênios, Deus está fazendo um trabalho e tem uma plenitude. Não que no entremeio ele não esteja trabalhando. Todos entendem que ele trabalha, Deus trabalha do princípio ao fim. Mas sempre ele tem algo a realizar. E ele tem o tempo de realizar sua obra. Se pudermos ver, ele realizou com Adão e depois veio a plenitude também daquele tempo de Noé. Era tanta plenitude que não houve outro tempo dentro daquilo que Noé fez. Terminou aquele tempo que o mundo antediluviano acabou, Deus começou de novo. De Noé para cá nós temos a plenitude do tempo e dentro desta plenitude Deus tinha que realizar algo. Ele tinha que vir em carne. Temos esta escritura. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A plenitude dos tempos, dentro do período judaico. É a plenitude dos tempos. Aí veio Jesus, dentro desta plenitude, para realizar esta obra de salvação. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Me desceu algo na hora que eu vi esse versículo, eu li e vi essas coisas, é que ele nasceu, ele veio, ele nasceu sob a lei, mas não veio para ressuscitar a lei, ele não veio para vigorar lei, porque a lei, ela estava vigorando, estava funcionando, a lei não estava morta. Mas quando ele veio, aquilo pôs fim na lei, pôs fim na lei. Por isso, os profetas e a lei duraram até João. Quando Jesus veio, a lei já tinha acabado ali atrás com João. Jesus é o primeiro profeta
dos profetas da graça. Se a pessoa pudesse enxergar isto, eles teriam melhor conhecimento das coisas de Deus, poderiam ter uma luz maior. Mas não é para quem quer nem para quem corre, é para quem Deus chama. Então aqui a gente pode notar o trabalho de Deus, como Deus nasceu de mulher e nascido sob a lei. Duas coisas importantes. Ele nasceu de mulher e não tinha nada de mulher. Ele nasceu sob a lei e não tinha nada da lei, porque ele era a graça. Toda a lei já havia sido cumprida. Por isso, quando Cristo veio, a plenitude daquele tempo foi terminada. E ele começou um novo tempo. Como Deus começa e gosta de fazer as coisas sempre assim. Ele termina e começa de novo. Para algo mais acontecer, as pessoas podem não estar vendo o que Deus está fazendo agora, quando há uma plenitude terminando também. Estamos num período que tem mais uma plenitude que está terminando. E terminando esta plenitude, algo vai acontecer. Este evangelho que temos retornará aos judeus. Ele voltará aos judeus. Os judeus deixou que o evangelho viesse a nós, através da cegueira que eles tiveram, para que Deus pudesse tratar conosco, dentro desse período de 2 milênios. Diz, mas está passando, não importa, não importa. Deus ia libertar Israel dentro de 400 anos, ele libertou com 430, ele libertou. O profeta veio e disse, não foi por causa de Moisés, foi por causa do povo que não estava preparado. Era o povo que não estava preparado. O que acontece hoje é a mesma coisa. Não é por causa do profeta. Se fosse por causa do profeta, Deus teria arrebatado a igreja em 65. Não é por causa do profeta, é por causa do povo. Era Deus dando uma chance para o Brasil, para mim e para você. Que essa mensagem veio para cá exatamente quase no fim da vida do profeta. Certo? Que a mensagem veio para o Brasil. E que ela surtiu efeito mais nas nossas vidas por volta do ano 71, 72. Que ela surtiu efeito nas nossas vidas. Então a gente vê como Deus vai trabalhando. E o homem diz, olha, tal coisa não cumpriu. Pô, Deus não podia nem cumprir com aquilo naquele tempo. Diz, o povo não está preparado. O irmão Bruna diz que por volta de 77, o sistema mundial terminaria e introduziria o milênio. Tem muitos que nem creem mais no profeta, diz, olha, ele falou, não cumpriu, ele não profetizou. Diz, eu predigo. Com tudo isso, o que eu vejo é que não podia a coisa acontecer do jeito que eles pensam, porque Deus tinha que nos alcançar, Deus tinha que chegar a esta plenitude do seu próprio povo na última era. A última era, ela tinha que findar para manifestar os eleitos. Os eleitos. Hoje que vamos ver. Por que estamos vendo hoje? Porque no tempo do profeta não podia ver. Porque foram ver quando Paulo falou. Paulo falou lá na frente. Não foi quando Cristo estava ali. Paulo falou sobre esta plenitude, aqui em Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas o que é que este nascimento
fez para judeus, eles não aceitaram. Era para fazer tudo, era para salvá-los. Mas o que os judeus esperavam? Que chegasse o rei Jesus e os libertasse do Império Romano. Eles pensaram que Jesus era outro político. E ele não era político. Ele ia morrer sobre a mesma penalidade que eles esperavam ter um libertador para libertá-los daquele peso romano sobre eles. Jesus morreu sob a penalidade romana. Isso é importante. O povo esperava que viesse o Cristo, o Messias, e libertasse eles do Império Romano. E que fosse um grande político que estabelecesse já o seu reinado, e os judeus seriam os primeiros. E Jesus encontrou com os judeus, que deviam ser os primeiros, e diz: vós tendes por pai o diabo. Mas eles deveriam ser os primeiros, deveriam ter crido no Messias. Mas quando Deus manifestou, Deus não manifestou do jeito que eles pensavam. A mesma coisa é nessa era. Quando Deus manifestou, Ele não manifestou do jeito que os pentecostais pensavam. Eles pensavam que Deus ia fazer um grande avivamento, e da maior denominação, Deus ia levantar alguém para fazer um trabalho, e Jesus ia chegar. E a coisa aconteceu diferente do que eles esperavam. A mesma coisa que os judeus. Os judeus pensavam que ia ser de um jeito, Jesus veio do outro. Eles pensavam que o Messias ia ser um grande político, ia libertá-los das garras romanas, e quando Jesus chegou, ele nasceu dentro daquele império, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para que eles não tivessem escusa. Eu vou chegar no nosso tempo, que isso daí me abriu para o que estamos vivendo hoje. Onde o irmão Brana nasceu, onde nós nascemos. Como Jesus nasceu lá atrás. Nasceu sob a lei e era graça. Nós nascemos em Laodiceia e somos a noiva. Que coisa, nasce num lugar e é outro. Como podia nascer daquela forma, naquela era? Ele nasceu de mulher e mostrou que ele não tinha nada de mulher, que ele nem a chamou de mãe. Se tivesse alguma coisa de mulher, ele obrigatoriamente deveria chamá-la de mãe. Ele não a chamou de mãe. Porque ele nasceu de mulher, mas não tinha nada de mulher. A mulher foi só uma incubadora. Ele nasceu sob a lei, mas o povo pensou que esse daqui vai trazer algo da lei para nós. Ele veio e trouxe a graça. A mesma coisa é na vinda do profeta quando ele veio. Ele veio na era de Laodiceia, nasceu dentro da era de Laodiceia, e não tem nada de Laodiceia nele. Era a igreja, é a mulher. Vocês estão me acompanhando? É a igreja, a mulher. Ele não tem nada de Laodiceia nele. E nasceu ali em Laodiceia. Nós nascemos ali também. Vou provar para vocês dentro da mensagem. Já estou quase cansado de tanto repetir isso. Mas São Paulo diz, é de bom proveito para vocês repetir essas coisas. Eu gostei disso. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. A mensagem sempre vem assim. Ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, debaixo do jugo da lei. Esta era a plenitude daquele tempo, quando Deus enviou seu Filho para nos salvar. Mas eu quero falar para vocês também da plenitude dos gentios, que é o tempo em que nós estamos vivendo, a plenitude dos gentios. Nós tivemos o tempo das eras, o tempo dos gentios.
Mas o tempo da plenitude dos gentios foi quando o irmão Branham veio, nasceu dentro de Laodiceia, e não tem nada com Laodiceia. Ele tinha que vir em Laodiceia para poder revelar os mistérios, porque os mistérios só são revelados na 7ª era. Tem que ser revelados na 7ª era, para sair de Laodiceia. A hora que abre, se você nota, o ministério de irmão Branham começou lá por volta de 23, 33, e 50, e 63. Você vai notar isso quando chega nesse tempo final, a mensagem de separação, de saída, de êxodo das denominações é os 7 selos. Aquela foi a mensagem de um êxodo. Escutou os 7 selos, sai de Laodiceia. É só escutar os 7 selos da forma revelada, você sai de Laodiceia. Amém? Bom, deixa eu repetir um parágrafo aqui, já que eu estou nessa altura. Festa das Trombetas 54. Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecoste, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isto não estaria certo. Guardou bem? Agora, se eu venho com a mensagem de Pentecoste, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isto não estaria certo. Eu estaria. É claro que ele está já dizendo aqui em 64 que ele não estava em Laodiceia. Ele está dizendo que ele não estava em Laodiceia. Não estava, a igreja não está, a mensagem do profeta também não. Para tomar conhecimento de tudo isso, eu creio que nós teríamos que chegar a esse tempo final, a plenitude da noiva. Aqui nós estamos no final da noiva. Já não é mais no final de Laodiceia. O final de Laodiceia, para mim, acabou lá atrás. Agora é o final, a plenitude da noiva. Na plenitude da noiva é exatamente na pedra de coroa. Que a plenitude da noiva. Ela saiu de Laodiceia, onde ela foi criada, obra-prima 161. Final do parágrafo. Ela é ferida, falando da noiva, ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3, ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. 161, obra-prima. Ela não está dentro, ela está fora. Ela está fora da era que ela foi criada. Por isso, não devemos trazer nada do maná pentecostal para dentro da mensagem, porque ele já bichou. Aquele maná já bichou. Você tem que ter a mensagem do profeta do jeito que ela é. Irmãos, eu sei que isso é meio rústico, mas eu vou deixar para você. Se der para engolir, você engole. Se não der, você deixa só perto da garganta. Mas se nós continuarmos só na primeira e segunda etapa da mensagem do profeta, não prepara ninguém para arrebatamento. Não prepara ninguém para arrebatamento. A mensagem de preparação para arrebatamento foi Deus quem falou para o profeta no primeiro selo, parágrafo 35, que a fé para o rapto estaria nos trovões. E perguntas e respostas, número 478, ele diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Gente, então se eu e você, se nós ficarmos lá atrás, na primeira e segunda etapa, nós já estamos com maná bichado. Estou entrando em algo mais profundo. Você está contra a mensagem do profeta? Não, o irmão Branham pregou justificação e disse que ele estava bichado. Pregou santificação e disse que aquele maná estava bichado. O irmão Branham pregou sobre os pentecostais e disse que aquele maná estava bichado. Mas que nós temos que ter as 3 etapas para chegar a crer nessa mensagem, a nascer nessa mensagem.
Você tem que passar por justificação, santificação, restauração de dons, aí você nasce um filho mais vivo nessa mensagem. Mais vivo. E é isso que faz a primeira e segunda etapa. A primeira e segunda etapa vai trazer a terceira, um filho com vida. Um filho com fé de rapto. Mas tem que passar pela primeira e segunda etapa. Deixa elas para trás? Não. Você traz elas junto. Nós deixamos justificação para trás, ela está junto. O justo viverá pela fé, estamos até hoje. Como justo vivendo pela fé. Santificação, deixamos para trás? Não. Nos santificamos. Tiramos de nós tudo que não presta. Nos santificamos. Agora largamos para trás os dons? Não, nós temos dom de pregar, temos dom de fé, temos muitos dons. Só que os pentecostais acham que o dom melhor é língua estranha, que eles não entendem nada. Isso é igual quando a missa era rezada em latim. Os pentecostais têm que saber que é isso mesmo. O que eles têm tratado é desse jeito. Agora é tempo de trazer a coisa à tona, clara. E Deus deu essa mensagem viva para nós. Nós não podemos perder tempo. Primeira e segunda etapa é essencial na vida do crente para poder nascer a fé de rapto. Não se nasce fé de rapto sem que tenha primeira e segunda etapa do profeta da era. Fé de rapto não vem com justificação e santificação. Gente, vê se vocês guardam bem. Fé de rapto não vem com justificação, santificação e restauração de dons. Com isso vem um novo nascimento. Fé de rapto vem com a primeira, segunda etapa do irmão Brana, e a terceira é a abertura da palavra que traz fé de rapto. Os ungidos dos últimos dias, 373. A mensagem mais antiga. Por isso eu digo sempre esses parágrafos, da mensagem mais antiga. Agora, nascer sob a lei e ser a graça. Nascer sob Laodiceia e ser a noiva. Olha que coisa tão tremenda. É só você acompanhar o que o profeta disse aqui. Se eu venho com a mensagem de Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. Pronto. Você acompanha o irmão Brana aqui na obra-prima. Ela, a noiva, é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3. Ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Pergunta, a era de Laodiceia ainda permanece? Permanece. A era de Lutero está até hoje. E ela vai até o rapto. A era da santificação de Wesley vai até o rapto. A era pentecostal vai até o rapto. Agora a nossa vai no rapto. Vocês estão entendendo? Cada uma vai até o rapto. A justificação vai até o rapto. A santificação vai até o rapto. A restauração de dons vai até o rapto. Mas a mensagem do profeta vai no rapto. Essa mensagem é que vai te levar no rapto, porque ela não é a primeira e segunda etapa também no ministério dele, não. É a terceira. Irmão Brana sempre deixou claro isso depois da abertura dos selos. Que é a abertura dos selos que traz fé de arrebatamento, que estava dentro dos 7 trovões. Isso daí tem que estar em nós aqui, para nós podermos ver os nossos irmãos que já partiram, vamos vê-los ressuscitados. Filhos, se não tiver, não vai ver ninguém ressuscitado. Não vai ver. Porque o que nós temos, a mensagem que temos, é para podermos ver os mortos ressuscitados. A adoção que temos. Olha para você ver, a adoção que temos é para vermos os mortos ressuscitados. Ao vermos os mortos ressuscitados, nós receberemos a plena adoção. Então, essa adoção que temos não é a plena. A plena adoção
o profeta diz na mensagem a serpente ferida, Apocalipse 5. Ele diz que é exatamente quando der a ressurreição que nós receberemos a adoção plena. Tudo aqui está em plenitude. Plenitude. Se você quer a plenitude, você tem uma adoção aqui que te leva à plenitude. A adoção plena, que será na ressurreição. Mas se não tiver essa adoção agora, que a mensagem te leva à adoção. Gente, você recebeu justificação, santificação, restauração de dons, você está em Laodiceia. Você ouviu a mensagem do sétimo anjo e creu nela e viveu esta mensagem, você está no Espírito Santo, está batizado com o Espírito Santo. Porque essa é uma fé genuína na mensagem, diz o profeta, que dá a você o direito do sinal, que é o batismo com o Espírito Santo. Agora, depois do Espírito Santo, aí tem a pedra de coroa, que irmão Branham diz na estatura de um varão perfeito, que tem que descer sobre o indivíduo. Cada indivíduo tem que receber a pedra de coroa. Cada indivíduo recebe a pedra de coroa, para depois Jesus vir nos ares. Ele é a pedra que coroa a igreja coletiva. Gente, vai ler a estatura, eu não tenho o parágrafo aqui agora, mas lê a estatura que eu te garanto, está lá. Certo? É o Espírito Santo descendo sobre o indivíduo, e ele diz, e a pedra de coroa sobre cada indivíduo. O Espírito Santo te sela, e a pedra de coroa desce sobre cada indivíduo. E nós ainda estamos aguardando Jesus nos ares, porque ele é a pedra que foi rejeitada. Ele é a pedra que foi rejeitada, mas ele tanto é pedra de esquina, que é fundamento, quanto pedra de coroa, que é cobertura. E nós estamos aguardando, mas primeiro ele cobre o crente. A cobertura da pirâmide primeiro vem no crente. O crente em si é uma pirâmide. O crente em si é uma pirâmide, certo? E ele não é uma pirâmide faltando, porque o profeta veio com a mensagem para completar. A pirâmide do Egito, ela não tem aquela parte superior. O irmão Branham fala sobre ela. Ele diz que ela não tem a parte superior. Por quê? Porque aquela pedra superior, que é o amor, foi rejeitada. Então ela não tem. Mas a noiva tem, porque ela aceitou a pedra de coroa. Ela recebeu a pedra de coroa através da mensagem do sétimo anjo, que coroa a igreja na terra. Ela já é posicionada como uma pirâmide na terra, não incompleta, uma pirâmide completa aqui na terra. Amém? É os momentos que a gente precisa acompanhar estes ensinamentos. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Essa mensagem veio da mesma forma. Deus só compra de volta aquilo que é dele. Redimir é comprar de volta uma coisa que já é dele, e que estava perdida durante as eras, e que o sétimo anjo veio, pregou a mensagem, revelou os mistérios, reuniu os cabos soltos, como ele mesmo diz, que Lutero, Wesley e os pentecostais não deram conta. Ele reuniu tudo, revelou, e a revelação desses mistérios traz estes eleitos dos últimos dias. Redime o eleito. Jesus Cristo, com o seu sangue, está te redimindo nesta última era, através da mensagem do sétimo anjo. Não é para todo mundo. Jesus Cristo estava redimindo os eleitos judeus do seu dia, na sua era, com a sua mensagem. Vocês estão me entendendo? Estão acompanhando? Quando Jesus veio, ele estava redimindo os eleitos judeus do seu dia. Aí você vai encontrar aquele apostolado.
Ele redimindo aqueles, e só se perdeu o filho da perdição para que se cumprisse as Escrituras, ainda diz o Senhor. Ele tinha que perder porque tinha que cumprir as Escrituras, e Judas não podia ir até o fim. Ele tinha que se perder. Mas como eu gosto de ver esta luz divina que vem sobre nós, na mensagem da hora que Deus tem dado a todos nós, que é a mensagem do profeta. Então, como Jesus veio, redimiu os judeus e tomou uma noiva gentia, ele tomou uma noiva gentia. É dentre os gentios agora que ele toma esta noiva. Mas ele teria que fazer o seu trabalho final com esta noiva. E esse trabalho seria mais nos dias da voz do sétimo anjo. Quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é exatamente o tempo final do acoplamento desta pedra de coroa no indivíduo. Deus não trata com grupos. Você não espera o pastor receber, porque é no indivíduo. Pastor não espera a igreja receber, porque é no indivíduo. Eu quero sentir a experiência da pedra de coroa sobre mim. E cada irmã, cada irmão deve sentir a experiência da pedra de coroa. O que é isso, gente? O que é pedra de coroa? É Deus te levantar onde Ele levantou o seu profeta. Você viu onde Deus levantou o seu profeta? Deus pegou o profeta e levantou lá nas nuvens. Nós vamos acima depois. Mas no natural, Deus já pegou o profeta aqui e levantou naquela nuvem de anjos. Ele estava lá. Ele estava lá. E onde cada eleito que forma essa pirâmide, e cada eleito que a pedra de coroa, que é os mistérios revelados dos últimos dias, acoplando sobre o eleito. Não vai acoplar sobre toda a igreja, vai acoplar sobre o eleito na igreja. Não vai acoplar sobre todos os povos da mensagem, vai acoplar sobre o eleito indivíduo da mensagem. Está entendendo? Eu me sinto bem. Você pode achar que eu estou louco, mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Porque para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Então nós recebemos adoção de filhos. Nós recebemos adoção de filhos com o sacrifício de Jesus Cristo. Você recebe adoção de filhos, mas nós ainda temos que alcançar a plena adoção, que será na ressurreição. E se não alcançarmos esta pedra de coroa agora, os mistérios revelados, falar que os 7 selos foram revelados é fácil. Falar 7 trovões foram revelados. Agora, eu quero tê-los revelados dentro de mim. Falar que eles foram revelados é uma coisa. Ter eles revelados dentro da gente é outra coisa. Aí os outros podem falar o que for, ele já está revelado dentro de você. Eles podem falar o que for dos 7 trovões, ele já está dentro de você. Revelado dentro de você. Cada trovão, um ribombar de Deus, de cada selo dentro de você. Amém? Agora, esta vida tem que manifestar. Esta vida tem que manifestar. Esse físico tem que manifestar que nós temos uma mensagem superior. Nós não temos uma mensagem de Laodiceia. Se o irmão Branham não tinha, nem eu tenho. Se o irmão Branham não veio com a mensagem a Laodiceia, muito menos eu. Porque eu creio no irmão Branham. Como que eu posso vir com uma mensagem a Laodiceia? Estou fora de Laodiceia, chamando algum laodiceano, mesmo dentro da mensagem. Sai dela, povo meu. Sai dela. Sai para ouvir o quê? Para ouvir os mistérios revelados.
As pessoas que dizem que os 7 selos não foram revelados, é porque elas estão todas em Laodiceia. Não foi revelado. Aqueles que disseram que Jesus não era o Messias, não teve nenhum benefício da morte do Messias. Aqueles que dizem que irmão Branham não revelou os 7 selos, eles não têm nenhum benefício dos 7 selos, nem dos 6 que eles dizem que foram revelados. Eles não têm nenhum benefício, senão sabedoria natural, humana. Mas quando eles podem ver que o 7º anjo não revelaria 6 selos, mas revelaria 7. O 7º anjo não cumpriria uma parte do mistério, mas revelaria o mistério de Deus, que é Cristo. E ele revelou Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele até pregou. E Cristo está manifestado agora em mim. Esse mistério foi tão revelado que Cristo está em você. Você pode tê-lo em você. Ele olha através dos seus olhos, apalpa através das suas mãos, ele fala através dos seus lábios, ele anda em 2 pés em você. Cristo em você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu terminar aqui essa parte, porque eu tenho que encerrar com outro versículo aqui. Para redimir os que estavam debaixo da lei. Graças a Deus, Cristo nos redimiu, estávamos perdidos e Ele nos redimiu. Ele redimiu aqueles judeus debaixo da lei. Você tem que ver, daqueles dias, os judeus que estavam debaixo da lei. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Debaixo da graça. Agora, debaixo da graça, o que teria que acontecer era na voz do 7º anjo. Ele revelaria os mistérios e converteria os corações dos filhos. Olha, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem cunhada, Deus não tem cunhado, Deus não tem sogro, Deus não tem sogra. Aleluia. Me diga que ele não tem filho. Filho ele tem. Filho ele tem. Filho ele tem. E você é filho, tem que ser nascido dele. Para ser filho tem que ser um genes dele. Por que que ele não chamou Maria de mãe? Porque ele não tinha nem óvulo dela. O profeta diz, é assim diz o Senhor. E quando ela falhou em dizer, eu e teu pai estamos à tua procura, Jesus corrigiu, porque ela, Maria, é a igreja, e Jesus é a palavra. E Jesus, com 12 anos, disse para ela assim, não sabia que eu devia estar nos negócios de meu pai? E se fosse para estar nos negócios de José, seria um carpinteiro, estaria fazendo armário, fazendo cama. Não, espera lá, é diferente. Negócio do pai, ele estava lá falando com os doutores da lei, e os doutores admirando, que sabedoria esse menino com 12 anos, que sabedoria, o que era aquilo? Eles viam sabedoria, mas não via que era Deus. O povo vê que essa mensagem é tremenda, mas não vê que é Deus. Esse é o problema. Mas o eleito é diferente. O Pedro olhou nele, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele podia ver o que os outros não viam. O olhar de Pedro era mais profundo. Se você é um inculto, um incapaz, diz, mas eu vejo que ele é filho de Deus. Você é um estudado, é um formado, é um teólogo, e vê que ele tem demônio, e eu vejo que ele é filho de Deus. Daqui a pouco um diabo sai correndo lá e dizendo, filho do Altíssimo, por que vem me atormentar? O diabo falando a verdade. Os crentes chamando Jesus de Beuzebu, e o diabo chamando Jesus de Filho de Deus. O diabo, eu já disse, o diabo nessa era tem mais luz do que muitos crentes. Os crentes que dizem que o William Branham é do diabo, se você perguntasse para o diabo, o diabo ia te falar. Ele diz, olha, o William Branham não é meu, não, você está enganado. Se você perguntasse para o diabo, você mexe com tudo e mexe com ele.
é falta de luz. Os demônios nos dias de Cristo falou mais verdade do que saduceus, fariseus, essênios, herodianos. O demônio falou mais verdade. Agora você diz, então, pastor, você acha que deveria pertencer à igreja do demônio? Talvez você fique com essa na cabeça, né? A questão não é pertencer à igreja do demônio, porque já são. Já pertencem. Porque o diabo sabe que Cristo era o Filho de Deus. Ele sabia. Mas ele cegava os crentes do dia para dizer, diga que ele tem Beelzebu. E o Beelzebu corria atrás de Jesus e dizia, Filho de Deus. Eles deveriam brigar com o diabo e dizer, espera lá, você fala para nós que ele tem Beelzebu, depois você sai correndo Beelzebu atrás dele falando que ele é Filho de Deus. Eles podiam dizer, não entendeu o diabo. Agora, essa é a verdade do dia. Talvez se você não está me entendendo, caminhe um pouquinho que você vai entender. Tem a luz, Deus te dê luz. Luz da hora, da mensagem do dia, para você ver estas coisas, como Deus trabalha, e a mesma coisa será dentro da própria mensagem. Você não vai ter, na terceira etapa, você não vai ter luterano, wesleyano e pentecostal, não. A terceira etapa, você vai ter os que crêem no irmão Brana. Lá dentro, na terceira etapa, os que crêem no irmão Brana. Deixa eu completar o pensamento aqui. Você vai ter os que crêem no irmão Brana dentro da terceira etapa. Você vai ter uns ali dizendo, não, mas ele não revelou os selos. Ele revelou 6, não revelou o 7º. Ele vai ter que vir para revelar os 7 trovões, porque ele não revelou. Então você vai ter esse tipo de gente dentro da mensagem, não os pentecostais. Hoje não importamos mais com o pentecostalismo, aquilo já passou, aquilo é maná apodrecido de muitos anos atrás. A questão agora está dentro da mensagem, dentro dos grupos da mensagem. E o pastor tem que estar preparado para alimentar o seu povo com a mensagem do profeta. Por isso não é fácil ser pastor, não. É fácil receber dízimo dos outros. Mas não é fácil ser pastor. Não é fácil dar alimento. É fácil ser alimentado pelas ovelhas. Mas dar alimento para a ovelha não é fácil. Porque a verdadeira ovelha hoje, ela vai inteirar-se do assunto e vai dizer, eu não quero sanduíche de primeira e segunda etapa. A verdadeira ovelha, eu não quero sanduíche, eu quero alfafa. Eu sou ovelha, e alfafa para o crente que vai no rapto é terceira etapa. É exatamente a abertura dos 7 selos, a abertura dos 7 trovões, a revelação da palavra, aquilo que leva a noiva no rapto. Amém. Aleluia. Eu gostei tanto dessa parte sobre lei, gostei mesmo do que falei terça-feira. Condutores cegos, condutor entupido, essas coisas tudo, né, que é o pregador, e nós passamos por esses condutores entupidos, porque nós éramos muito pequenos, passamos por eles, saímos dos condutores entupidos, agora é tempo de sair dos condutores entupidos da mensagem. Condutores entupidos dizendo assim, não escuta o pastor fulano, não escuta o pastor ciclano. Isso é condutor entupido que diz isto. Porque se você tem uma mensagem como Paulo tinha, então nós vamos pregar como Paulo pregou. Vocês podem ler de tudo e retém o que é bom. Porque vocês têm vida em si. Vocês não são crentes mortos que têm que ser dominados por pastores a vida inteira. Mas vocês já são águias. Águias que vão em busca de alimento. Já não é mais águiazinha que fica só com o bico aberto. Tem águiazinha na igreja que só fica com o biquinho aberto.
braço cruzado, bico aberto, e mamãe traz alimento. Mas chega o tempo, e é agora, é agora. É agora que é o tempo. Que Deus para de dar alimento na boca. Você tem que buscar. Você tem que esvoaçar sozinho o céu azul da palavra. Buscar alimento, buscar um coelho pronto. Eu vou pegar isso daqui, eu mato e como. É você. Foi o tempo e já está passando a hora. Foi o tempo que pastor tinha que só alimentar a igreja no bico. Porque a águia é rasgador com o bico. Mas você é águia que só come o rasgado. Você não rasga, não? É só o pastor que é águia? Só ele que rasga com o bico? Não, a igreja é águia. Cada eleito é águia. O profeta do dia é a águia de Deus. Cada crente, eu quero ver cada crente matar sua caça. Na terceira etapa, é cada crente matar sua caça, ou você vai ter que voltar lá atrás e comer alguma coisa que foi morta na primeira e segunda etapa. Você tem que matar sua caça. Está dentro da mensagem do profeta, a caça. Está dentro dos 7 selos. Mata e come. O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Quando eu penso que está acabando, o que é isso? Plenitude. Romanos 11, 25, vocês conhecem muito bem. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aqui está a plenitude dos gentios entrando. O evangelho já está voltando para os judeus outra vez. Está acabando aqui conosco, na última era. Não tem mais eras. Pegou da 7ª, você vai ter que ligar-se à pedra de coroa. Quando você sai da 7ª era, você já tem um material pronto que liga com a pedra de coroa. E o único material chama-se Espírito Santo. Sai de Laodiceia para você ver o que você vai encontrar. É como o ceguinho saindo da denominação e encontrou Jesus lá fora. Que ele não estava lá dentro. Jesus não estava lá dentro da sinagoga. E o ceguinho manteve firme. Isso que é águia, meu irmão. É isso que é águia. Aleluia. Aquele ceguinho que era águia. Jesus cuspiu no chão. Essa é a mensagem que você escuta. Ele diz, meu Deus, essa mensagem, isso é coisa boa. Jesus cuspiu no chão, fez lodo com cuspe. Aplicou nos olhos do cego. Esfregou no olho do cego. Não pegou na mão dele. Agora não é tempo mais de pegar na mão, não. Vamos te ajudar sim. Mas você tem que aprender que não é tempo de pegar na mão, não. Vai acabar esse negócio de pegar na mão. Vai acabar esse negócio de filho chupar o picolé e perguntar para o papai se tem que guardar o palitinho. Ele já chupa e joga fora o palito, ele sabe. Tem que passar o tempo de menino, tem que passar o tempo de criança, tem que passar o tempo de adolescência, tem que chegar ao tempo da maturidade. Agora você é responsável, você vai casar, é responsável por essa mulher, de comprar, de vender, de tratar dela, de trabalhar para com ela. É assim que é o eleito, é assim que é Cristo, é assim que é o pastor. Mas é assim que é cada eleito. O ceguinho ficou firme, foi e lavou. Jesus deu o endereço certo. Você vai no tanque de Siloé. Ele podia ter encontrado o tanque de Betesda, de não. Como é que chama de Betesda? Não, não é aqui não. Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Betesda. Não, não é aqui não. É o tanque de Siloé. O que é Siloé? Siloé quer dizer o enviado.
E ele foi no tanque certinho, chegou lá, irmão, não diz a Bíblia que alguém o guiou, Jesus não o guiou, Jesus foi sujou mal o olho dele. É o que acontece quando você escuta essa mensagem, parece que bagunça a sua cabeça, bagunça tudo, mas vai ao enviado do dia, vai no tanque do dia, lava para você poder ver. Se você for num tanque batista ou assembleiano, você vai lavar e vai piorar. Aleluia. Ele lavou, voltou vendo. Os pais não queriam intrometer naquilo, porque eles não queriam sair da assembleia, eles não queriam sair da batista, eles não queriam sair do tabernáculo. Eles não queriam. Então o que acontece? Os cabeças chegaram, os bispos da região, chegaram e conversaram com a família e diz: olha, o seu filho era cego? Era, mas como ele viu? Isso aí eu não sei. Você vai perguntar para ele, porque ele é de maior idade, isso é águia. Ele é de maior idade, ele responde por si mesmo. Eu não tenho que mandar ninguém responder por mim, eu respondo por mim mesmo, com a mensagem, com a Bíblia na mão, eu respondo por mim mesmo, que não estamos em Laodiceia, que estamos na pedra de coroa. Essa é a mensagem da hora. Aleluia. Rasgue com o bico você e come, porque aqui já está o alimento, aí está. Rasgue com o bico e come. Preguiçoso, só quer alimento no bico, e no bico você vai ficar a vida inteira águiazinho que não vai no rapto. É águia, mas não emancipou. É águia, mas não responde por si próprio. O ceguinho respondia por si próprio. O papai e a mamãe diz, vai, pergunta para ele. Quer dizer, nós não vamos sair da assembleia não, nós vamos sair dessa igreja aqui não. Nós não vamos sair. Mas pergunta para ele, porque meu filho, que nós sabemos, ele era cego. Agora eu não sei o que ele arrumou, que eu estou vendo. Já sabe qual é o nome do Pai, batiza em nome de Jesus Cristo, já diz que tem profeta. Olha, ele voltou vendo, agora ele voltou vendo. Pergunta para ele! Pergunta para ele! Aleluia! Você vai perguntar para nossa mãe, para o nosso pai denominacional, eles não sabem nada, eles não respondem por nós não, é eu que respondo por mim mesmo. Ele diz, pô, ficou doido. E esse que é o avivamento da noiva. O avivamento acabou, mas esse aqui é o da noiva, é o dos 7 selos, dos 7 trovões, da pedra de coroa. Esse daqui é o que vai levar nós no rapto. Amém? Eu não tenho tempo mais. Aleluia. Bom demais, né, pai? Bom. Aí os dirigentes foram embora. O ceguinho saiu dali. Conversaram com ele, diz, não, o homem é de Deus. Não, que esse homem, dá glória a Deus, rapaz, esse homem aí é do diabo, esse homem não é de Deus. Ele está levando você contrário à família, o seu pai é da nossa batista, a sua mãe também da nossa assembleia. Vai. E agora você diz, não, se ele é pecador, não sei, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Eu não enxergava o nome do Pai na Bíblia de jeito nenhum, eu só ficava soletrando, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje eu já sei o nome do Pai. Eu não sabia que tinha Elias de jeito nenhum, hoje eu sei. Eu era cego e agora vejo. Gente, isso é bom, isso é bom. Aí ele saiu da congregação, porque não. Os pais ficaram lá. Os pais ficaram. Eles ficaram lá, mas o ceguinho saiu curado, né? Já enxergando, agora não precisa de ninguém guiar pela mão. Que antes de eu ser curado, eu não precisei de ninguém pegar na minha mão, eu achei o tanque sozinho. Deus gosta de gente assim. Esse negócio de crente que você tem que ficar carregando a vida inteira no bolso. A vida inteira você tem que amarrar a corda nele, puxar. Vamos para a igreja, vamos para a oração, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, a vida inteira, não, ele tem que sair sozinho, ele tem que fazer as coisas sozinho, ele tem que saber fazer isso. O rapaz saiu, quem sabe saiu assoviando. Saiu assoviando, os pais ficaram lá, ai meu Deus, meu filho, o que foi fazer?
Agora, o que vai acontecer conosco? Mas com ele já está fora da nossa igreja. Olha, meu filho, aí o rapaz encontra com Jesus sem saber. E Jesus deu uma olhada nele e disse: você crê no Filho de Deus? Ele deu uma olhada nele assim e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Ele disse: sou eu que falo contigo. Oh, meu irmão, Deus só revela para você quando você sai da denominação. Sai, você tem que ter coragem para sair. Sai dessa casca, rapaz. Geração ruim, sai dessa casca. Geração pateta. Geração mole, sai dessa casca. Fica aquele pintainho preguiçoso lá dentro da casca. Não, bica isso, bica até arrebentar a casca. Quando você viu que arrebentou a casca, já sabe o nome do Pai, já vê que tem profeta, começa a voar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de pregar estas coisas. Só o Senhor pode ajudar um mortal como eu. Só o Senhor pode ser tão bom para nós assim. O que os outros não gostam, Pai, é o prato do dia para nós. Isso daqui é o prato da hora, Senhor, é o cardápio divino, é o menu de 7 pratos para nós. Aleluia, é a palavra revelada, é as 7 eras reveladas, 7 selos revelados, e o Espírito Santo derramado em nós, através dos 7 selos, dos 7 trovões, e nos levando a ligar com a pedra de coroa, para depois aguardarmos o Senhor vir nos ares, para tomar o seu povo total. Mas te agradeço por este selo e pela pedra de coroa que desce para selar cada um de nós indivíduos, porque logo ouviremos o chamado do alto e subiremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.